Se você já percebeu os malefícios do consumismo sobre as nossas vidas, fica nesse vídeo que aqui eu vou te dar 3 dicas super poderosas para acabar com o consumismo de uma vez por todas aí na sua vida. E aí, Minimal? Bom, quem já me acompanha há um bom tempo, seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram, já sabe o quanto que eu falo que o consumo consciente é algo que ajuda muito a gente a ter uma vida mais leve, ajuda muito ao nosso planeta também. Já falei algumas vezes também como que consumo consciente está diretamente relacionado ao estilo de vida minimalista. Mas o que acontece é que não tem como a gente exercer o consumo consciente se a gente primeiro não tiver claro alguns pontos e derrubar da nossa vida, acabar de uma vez por todas com o consumismo. E por isso que eu separei aqui para esse vídeo 3 dicas que eu digo que são primordiais, que elas são base para se vencer o consumismo, tá? São dicas que eu pratico na minha vida enquanto minimalista, que outros minimalistas sem sombra de dúvidas também praticam, mas que todas as pessoas, independente de ser minimalista ou não, devem ter claro para conseguir vencer esse consumo excessivo, esse ato de consumir de forma excessiva e talvez inconsciente. Só que antes de eu sair jogando dica em cima de dica, antes de eu sair jogando tópico em cima de tópico, eu preciso te fazer um convite para você fazer parte da nossa família minimalista, da nossa família de Minimals, dessas pessoas que eu chamo de Minimals tão carinhosamente, que estão aqui inscritos no YouTube. Então eu preciso te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações também. Porque dessa forma você não vai perder nenhum conteúdo de valor aqui do canal e vai poder conquistar essa vida magnífica, essa vida que eu chamo de magnífica, com o essencial. Então seja muito bem-vindo a essa família Minimal. Para quem já é Minimal, que já está aqui inscrito no canal, já ativou as notificações, um grande abraço e o meu muito obrigado por acompanhar sempre. Mas vamos então à primeira dica, e essa eu posso dizer que ela é um fatality, tá? Simplesmente se você aplicasse só essa dica de forma extremamente profunda, consciente na sua vida, ela já seria o suficiente para você vencer o consumismo. Mas claro, as outras dicas que eu vou dar, elas são extremamente complementares e importantes também. Essa primeira dica nada mais é que: conhece-te a ti mesmo. Isso mesmo, a célebre frase que estava lá escrita na Grécia, no templo de Apolo, lá no 4º século antes de Cristo, é a salvação contra o consumismo. Recentemente eu fiz aqui para o canal um vídeo falando da importância de você praticar o minimalismo primeiro na sua mente, né? Voltando para dentro de você, para depois praticar no externo, em todas as áreas da sua vida. E para vencer o consumismo, você precisa também voltar para dentro de você, ter esse olhar consciente para dentro de você mesmo. Porque por mais que existam diversos fatores externos que vão influenciar na questão do consumismo, tudo mexe com motivações internas. Por mais que você receba qualquer estímulo externo, ele vai passar pelas suas motivações, pelas suas questões internas. Então entender o que leva você a consumir algo que você na verdade não precisava, consumir de forma demasiada, é a chave para você vencer o consumismo. E eu vou te dar aqui alguns exemplos de motivações, não todos, claro, mas alguns exemplos principais de motivações internas, questões que a gente tem dentro de nós mesmos que acaba desencadeando nesse consumismo. Preste atenção se esse seu desejo de comprar alguma coisa não está relacionado a sua vontade de pertencer a algum grupo, de ser aceito. Às vezes isso acontece e a gente nem percebe, a gente está lá comprando determinado item que não faz sentido na nossa vida, pelo simples fato de que as pessoas que a gente quer ter relacionamento têm aquele item. Então, para simplesmente pertencer a um determinado grupo, a gente acaba comprando de forma inconsciente certos produtos que aquele grupo consome, mas que talvez não seja uma demanda nossa. Algumas vezes a gente acaba consumindo porque a gente tem o desejo de ter a aprovação das outras pessoas. A gente compra determinados produtos para as pessoas verem a gente como uma pessoa bem-sucedida, como uma pessoa que conquistou algo que tem um certo valor, que as pessoas vão se reconhecer e dizer: nossa, você tem isso, que legal, hein? E a gente quer ter essa sensação. Então acaba sim sendo um dos motivadores de a gente consumir coisas que a gente, na verdade, não precisaria. E se a gente for um pouquinho mais profundo, muitas vezes a motivação para comprar de forma demasiada é a busca por preencher um vazio que as pessoas têm dentro delas mesmas. Só que esse tipo de vazio é um vazio que comprar nunca vai preencher. Então, se de repente for o seu caso, você vai perceber
que por mais que você compre muita coisa, por mais que a frequência seja muito grande de consumo, você vai perceber que essa sensação de vazio, ela nunca vai embora. Então esse é um fator motivador que a gente precisa ter muita atenção. Ou então, o consumismo pode estar relacionado a um vício. Sim, toda vez que você consome, você tem a sensação de conquista. E essa sensação de conquista libera dopamina no seu corpo, que é o hormônio da felicidade. E você começa a ficar viciado nessa sensação e começa a querer comprar cada vez mais. Enfim, esses são alguns exemplos de motivações que a gente possa ter para acabar caindo no consumismo, mas você deve prestar atenção em cada detalhe dentro de você mesmo e o que acaba te estimulando a consumir algo que depois você diz assim, nossa, por que eu comprei isso aqui? Aí você me diz assim, ó, mas Aldaz, tá bom, eu entendi essa questão de fatores internos, mas e a publicidade, que é um fator externo e que afeta tanto a gente? O que a publicidade faz nada mais é que instigar todas essas suas questões internas e criar ali dentro de você esse desejo. E esse é justamente o tema da segunda dica, que é: perceba como a publicidade age sobre você. As marcas usam cada vez mais técnicas poderosíssimas de marketing, de publicidade, para te convencer que você precisa, que você tem uma demanda interna sobre um certo produto que talvez você nem soubesse que ele existisse. Então eu vou até dar uma dica para vocês, que vocês leiam esse livro aqui, ó, chamado A Lógica do Consumo, tá? De Martin Lindstrom. Esse livro conta como é que funciona a publicidade dentro da nossa mente, tá? Então dê uma lida nele, que ele é interessantíssimo para você conseguir dominar e entender o que a publicidade causa em você, criando esse desejo de consumo. E uma das técnicas que eles usam e que está presente em quase todas as publicidades é o neurônio espelho. E de que forma as marcas usam esse neurônio espelho? Elas criam um cenário, uma situação com uma pessoa que tenha um perfil parecido com o seu, ou que você se reconheça naquele perfil, ou seja, um perfil de pessoa que você deseja ser, talvez. Ela cria esse cenário onde esse personagem está fazendo uma ação com um produto e está tendo um sucesso, está tendo prazer em fazer aquela ação, seja comendo um hambúrguer, seja pilotando um carro, seja usando um relógio ou usando um perfume. A publicidade cria uma história onde você se vê naquela história, se vê tendo aquela ação, e isso ativa o seu neurônio espelho, que vai fazer com que você queira de fato realizar aquela ação na sua vida. E para você realizar aquela ação, você vai precisar comprar, você vai precisar consumir aquilo que aquele personagem estava utilizando naquela situação criada pela marca. E essa é uma das técnicas que a publicidade usa para chegar dentro de você e criar uma demanda que parece que é de dentro para fora, que é uma demanda interna sua, e você só vai lá comprar aquilo que eles estão ofertando, quando na verdade eles fizeram tudo pensado, tudo de propósito, para você sentir aquilo e você comprar. Ou seja, foi sim uma influência externa, mas que trabalhou dentro de você. Mas Aldaz, como é que eu vou saber se aquela demanda, se aquele desejo criado pela publicidade também não é uma demanda que eu realmente tenho, que eu realmente preciso daquilo? Aí vem a terceira dica, que é: tenha clareza sobre o que é essencial na sua vida. Esse tema é um tema que todo minimalista domina muito, que é ter clareza sobre quais objetos você realmente precisa no seu dia a dia, quais objetos você realmente precisa ter e quais que você precisa comprar que você talvez não tenha ainda. É essa clareza que vai fazer com que você saiba se você realmente precisa comprar algo ou não. Então, para você ter essa clareza sobre tudo que é essencial na sua vida, eu te convido para você refletir um pouquinho sobre as atividades que você faz no seu dia a dia. Seja essa atividade um ofício, o seu trabalho, seja um hobby, seja um estudo, sejam atividades da casa. Pense sobre todas essas atividades e perceba quais são as ferramentas que você precisa para executar cada uma dessas atividades. Lembre-se, objetos existem para nos servir. Eles precisam cumprir uma função na nossa vida. Se eles não estão cumprindo nenhuma função na nossa vida, eles não são essenciais, eles são excessos e a gente não precisa deles. Seja um objeto que a gente já tenha, ou seja um objeto que a gente está pensando em ter, pensando em comprar. Agora reflita se você já tem
todas essas ferramentas para cumprir as funções que você precisa nessas atividades que você faz ao longo dos seus dias. Essas ferramentas cumprem bem a função delas, elas estão em pleno funcionamento, estão te ajudando de fato, estão te servindo. Se você já tem todas e elas te servem muito bem, muito provavelmente qualquer estímulo publicitário que você receba e você tem o desejo de comprar, não é uma demanda genuína sua, não é algo essencial. Então reflita bastante sobre tudo isso que é essencial na sua vida e tenha essa listinha na sua cabeça. Talvez tenha até mesmo essa lista escrita em algum lugar, seja no papel, seja no bloco de notas do seu celular. Mas tenha essa lista clara, porque toda vez que você receber estímulos publicitários, que você sentir vontade de comprar algo, você vai recorrer a essa lista e vai pensar duas vezes. Você vai refletir e vai chegar à conclusão, talvez, que você realmente não precise. E essa eu posso dizer que é a santíssima trindade contra o consumismo. É com base nesses 3 pontos que você vai conseguir sim vencer o consumismo na sua vida. Eu poderia aqui nesse vídeo estar trazendo um monte de dica, de macetezinho prático no seu dia a dia. Fecha o olho quando, sabe, tipo qualquer ideia louca para você praticar no seu dia a dia. Poderia estar trazendo qualquer macete aqui. E tem macetes legais e que funcionam. Mas antes de eu trazer qualquer dica prática dessa forma, eu preciso trazer para você alguns fundamentos que sem eles não tem dica prática que vença o consumismo. Então me diz, você gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Te ajudou de alguma forma? Então deixa nos comentários aqui embaixo o que você achou e deixa o like também para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e assim a gente também ajudar outras pessoas a vencer o consumismo. Te agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui e se você quiser ficar ainda mais conectado com o estilo de vida minimalista, eu te convido para me seguir lá no Instagram, @aldaz_minimal e ver tudo que eu posto lá frequentemente a respeito desse estilo de vida. Por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.